Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Zumar Queires, advogado do setor imobiliário aqui na Grande Florianópolis, autor de alguns livros, o último deles, Manual para Síndicos, Membros de Conselhos e Administradores, em 323 perguntas e respostas. O tema de hoje será furto em área comum de condomínio. Objetivamente, para o condomínio não ser responsabilizado por objetos, móveis de condôminos que se encontram em áreas comuns, há necessidade do preenchimento de dois requisitos. O primeiro deles é o quê? É a ausência de uma cláusula prevista em convenção de assunção de responsabilidade. Isso quer dizer que não pode existir na convenção nenhuma cláusula que diga que o condomínio se responsabilizará por furtos e outros eventos congêneres, ok? Então, há necessidade de previsão de cláusula de não indenizar ou de inexistência de qualquer previsão nesse sentido. E o segundo requisito é que o condomínio não tenha, através dos seus agentes, seus prepostos, concorrido com culpa, ou seja, colaborado de alguma maneira para a ocorrência do evento. A título de exemplo, o condomínio deixa um portão quebrado e que facilita o acesso de marginais, ou seja, a portaria não identifica e permite a entrada de pessoas estranhas que venham a cometer delitos de furto congêneres dentro do condomínio, ou seja, a necessidade de se verificar, no caso concreto, uma ausência absoluta de culpa, de responsabilidade por parte do condômino. Notem, senhores, que ainda que existir uma cláusula de não indenização, se o condomínio concorre com culpa, ou seja, ele agiu de forma negligente, desidiosa, de alguma maneira, ele acaba sendo responsabilizado, tá certo? Então não basta a existência de uma cláusula que diga que não se responsabilizará por furtos. Há necessidade de, no caso concreto, se verificar que o condomínio não teve nenhum tipo de colaboração para esse evento. Caso de assalto à mão armada, esse é diferente, porque o furto ele importa numa apropriação indevida de um bem sem utilização de força, de grave ameaça ou de violência, ou seja, sempre de uma forma furtiva. Agora o assalto importa a utilização de violência, arma de fogo, faca, arma branca, seja lá o que for. Nesses casos, nós temos que verificar também no caso concreto, porque é grande chance de ser caracterizado como um caso fortuito, ou seja, algo que realizado impede qualquer tipo de reação por parte dos prepostos do condomínio, ok? Então não há que se exigir por parte de um porteiro que ele tenha reação frente a pessoas que estejam armadas. Então nesse caso, ainda que passe pela portaria, que passe pelo circuito interno de vigilância, diante da excepcionalidade da situação que caracteriza caso fortuito, o condomínio não se responsabiliza, salvo se agir com alguma parcela de culpa. Por exemplo, os marginais estão na portaria, o porteiro deixa os marginais entrarem sem qualquer tipo de identificação, aí então ele é rendido. Então, nesse caso, existe um elemento facilitador por parte do condomínio, ou seja, ele colaborou para a ocorrência do evento. Então, nesse caso, ele também merece ser responsabilizado. E no caso de empresa terceirizada? No caso de empresa terceirizada, essas empresas de vigilância, de portaria, por importar numa prestação de serviço, nós aplicamos o Código de Defesa do Consumidor e todos os princípios protetivos com relação ao consumidor, que nesse caso é o condomínio. Via de regra, aquilo que costuma acontecer, havendo falha dos prestadores de serviço, somente a empresa é responsabilizada. Entretanto, se o condomínio de alguma forma concorreu para aquele evento, também deve ser responsabilizado de forma solidária. A título de exemplo, os moradores verificam que existe falha na prestação de serviço dos vigilantes, dos porteiros que dormem, que não fazem a devida conferência das pessoas que ingressam dentro do condomínio. Existe reclamação por parte desses moradores da administração do condomínio que não toma providência nenhuma. Ou seja, o condomínio, através da sua administração, tem ciência
da deficiência do trabalho prestado e mesmo assim anui, ou seja, permite que continue sem tomar providência nenhuma. Então, nesse caso, existe aí uma concorrência de culpa, existe a possibilidade de responsabilização de ambos, prestador de serviço, condomínio. Mas, via de regra, acontece apenas um erro por parte do prestador e apenas a empresa prestadora de serviço é responsabilizada. Ok? Pois bem, senhores, espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo de hoje. Dê o seu like e compartilhe. Um grande abraço, até a próxima.